começar agora mais um painel, é o nosso último painel do dia. Vai ser um bate-papo para falar sobre estratégias de full funnel para performar em retail media. Tá? E para isso a gente vai ter a presença aqui da Graciele Leão, que ela é Head de E-Commerce Marketing da Nivea, e do Pietro, representando a Inext. Por favor, ao palco. Oi, gente, boa tarde. Pô, última palestra. Mega responsa, depois vai ter um chopp por conta da casa aí, na porta, então, responsa aqui de estar nesse bate-papo. Bacana. Graça, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gente, obrigado por estarem aqui conosco. A ideia é que a gente compartilhe um pouco de conhecimento prático com vocês. Então, a gente vai falar muito do dia a dia, de como que é operar campanhas. E aí, operar campanha numa das maiores marcas do Brasil, acho que tem uma relevância gigante. E aí, nós convidamos a Graça para isso. Graça, quer se apresentar rapidinho, para o pessoal te conhecer um pouco mais, entender o que você faz no dia a dia? Acho que é bacana. Claro. Bom, eu sou a Gra Leão, eu sou responsável por marketing dentro do e-commerce, na Beiersdorf, que é a casa de Nivea e Eucerin. Então, estou há 3 anos já nessa jornada, que é bem quando a gente começou ali o e-commerce. A gente tem uma diretoria específica para e-commerce dentro da Beiersdorf. Estou nessa jornada há alguns anos, mesmo na casa antiga. Bacana. E o nosso tema principal hoje, nós vamos falar sobre full funnel. E full funnel é um tema que ficou muito comum, acho que principalmente do ano passado para cá, eu particularmente tenho ouvido muito falar disso. E aí eu queria entender, na sua opinião, o que é trabalhar o full funnel, o que vocês, dentro da Nivea, têm pensado em estratégias de full funnel, o que é uma estratégia bem sucedida de full funnel. Aborda um pouco desse tema, conta um pouco do que você vive no dia a dia em relação a isso. Boa, legal. Acho que quando a gente fala em full funnel, tudo que a gente fala novo parece meio um bicho de 7 cabeças, né? Mas não é. Então, quando a gente fala em full funnel, é basicamente a gente aproveitar o que o marketing faz de campanha para a gente converter em vendas, principalmente no online. Não só, mas principalmente no canal online. Então, é como que a gente consegue estar juntos com o marketing, desde a estratégia até a execução, mensuração, para que a campanha faça sentido do ponto de vista da jornada inteira do consumidor. Então, desde o topo do funil, para o consumidor conhecer aquele produto, até o momento da conversão. E essa etapa ela é muito fluida, ela acontece em vários momentos, em vários canais, por isso que o pessoal tem bastante dificuldade em entender o conceito, né? Porque tem muita mistificação em cima disso. E tem também o retail media, que já é um conceito que a gente tem falado bastante há alguns anos. Então, desde que eu entrei em 2021, a gente já entrou nessa jornada de retail media, que a gente conseguiu operar dentro do ambiente do varejo, de e-commerce, usando as audiências, os formatos dos varejistas como veículo também de mídia. Bacana. E, assim, uma questão que fica para nós é que retail media começou a ser operado há alguns anos. A Nivea foi uma das primeiras, já opera há 3 anos de retail media. Então, a maioria das empresas está começando agora a usar os marketplaces como um canal de mídia. E a maioria ainda tem uma mística, né, de que retail media é fundo de funil. Então, basicamente estou no Mercado Livre, vou anunciar porque eu quero vender no Mercado Livre. Estou na Amazon porque eu quero vender na Amazon. E quando a gente fala de full funnel, a gente está pensando numa estratégia de marca, talvez. O quanto que investir no funil completo impacta na conversão? E se, na sua opinião, é só conversão? Me fala como que é na Nivea. Assim, eu, na minha opinião, sempre vou querer converter. Eu estou ali no fundo do funil, então, para mim, o principal objetivo é conversão. Mas, assim, depende do teu objetivo de campanha. Então, quando você tem a possibilidade de trabalhar com retail media, se você consegue entender e fazer também o time de comunicação e branding, entender o potencial da ferramenta, você consegue aproveitar as audiências que estão dentro dos varejos, você consegue adicionar uma camada de inteligência nas campanhas de marketing e você consegue também depois converter esses consumidores que estão no funil ali para vendas online. Então, é uma mística a gente achar, ou uma pegadinha até, achar que, porque é retail media, tem que ser um formato para conversão. Ele pode ser um formato para consideração. Então, imagina que, por exemplo, a gente trabalha com skincare.
né? Então, uma pessoa que ela compra, sei lá, um sabonete facial, por exemplo, com certeza ela compra algum tipo de tratamento facial, com certeza ela compra algum protetor solar facial. Então, por que não eu colocar uma sementinha ali de descoberta do meu produto, de algum lançamento que faça sentido para aquela audiência específica? Então, os formatos de retail media eles são muito poderosos para você usar também para consideração de produto. Então, isso é super importante a gente desmistificar, principalmente com o time de branding, porque senão você opera muito bem o final do funil, você consegue otimizar um ROAS sozinho, mas junto você consegue otimizar um ROAS muito maior, de uma campanha em outro nível. Então, acho que isso que precisa ser desmistificado e quebrado um pouco das barreiras entre, enfim, marketing de topo de funil, branding e e-commerce e fim de funil. Bacana. Fiquei com uma vontade de fazer uma coisa aqui, só por curiosidade, assim, para a gente entender um pouco o nosso público, né? Quantos de vocês já operam ou já operaram alguma campanha em retail media? Só para eu ter uma ideia, levanta a mão. Bacana. Acho que é uma minoria ainda num cenário geral. Legal. Então, assim, interessante vocês já aprenderem com uma marca madura nesse segmento. Se eu posso falar de madura no mercado tão novo, né? Mas madura nesse segmento, da importância de investir no funil completo, mas assim, deixando claro que no final o objetivo é conversão. A gente pode aumentar ali uma cesta, mas no final o objetivo é conversão, então bacana vocês terem isso como um cenário. E aí, a pergunta seguinte beleza, entendemos esse mercado, sei que eu tenho que investir no funil completo, sei que ele vai me gerar resultado, sei que ele vai me gerar ROAS, vou bater minhas metas de marketing, legal, estou feliz, vou bater minhas metas de e-commerce ou de marketplace, estou feliz. Como que eu faço isso? Não sei, tem alguma dica que você pode dar, alguma boa prática que vocês usam na Nivea e que você pode compartilhar com o pessoal que está louco para fazer um benchmarking aqui com você e poder aplicar nas marcas aqui? Ou como atingir a meta, pergunta de milhões, né? Acho que assim, se eu puder dar uma dica do que eu vivi nessa jornada de 3 anos de retail media e de full funnel, a chave está no planejamento. Boa. Então, quando você consegue envolver o teu time de comunicação no planejamento, envolver o time comercial no planejamento, você consegue planejar de forma muito mais coordenada. E aí, assim, a principal, o pulo do gato ali dentro do full funnel é você quebrar, de fato, essas barreiras. Então, o primeiro passo para quebrar a barreira é planejar juntos. E aí, quando você planeja juntos, você tem quais são os objetivos coletivos. O que eu quero com essa campanha? Qual que é o meu objetivo com esse produto? Qual que é a audiência que eu quero chegar com essa linha de produto específica? E quando você fala planejar junto, assim, só para deixar bem claro, você fala junto com o time de vendas, está falando junto com o time de estoque, de produção, junto com quem? Me fala, junto com o time de marketing, de operação? Eu acho que é importante sempre a tríade do comercial, o media performance e o media branding. Então, essa tríade é super importante quando você está planejando a campanha. Então, óbvio que planejar é fazer uma sessão, todo mundo juntos, entendendo o que a gente quer como marca primeiro, o que a gente tem de objetivo de e-commerce, como que a gente consegue chegar. E aí, esse planejamento, ele muda algumas coisas para todo mundo. Então, ele muda o comercial, porque o comercial precisa planejar com muito mais antecedência. Então, o comercial é muito dinâmico. Ele vai querer fazer uma promoção em cima de algum item que ele tem em estoque muito alto, ou que ele tem uma pressão do varejista para fazer uma promoção naquele item. Já o time de marca está planejando lá na frente. E aí, quando você chega... assim, o primeiro susto, né, do media performance na comunicação. Quando você chega e fala, você tem um planejamento do ano que vem ou dos próximos meses? Marketing fala, tem. Julho, está tudo preenchidinho lá, lindo, naquele calendário. Aí você fala, tá, mas que dia de julho? Que horas que começa essa campanha? Porque assim, eu vou começar a bidar essa campanha meio-dia, 1h, 8 da manhã. Então, o marketing precisa entrar muito mais tático na campanha, precisa entender as ferramentas de retail media. O time comercial precisa dessa antecipação que eu comentei e a gente precisa conseguir integrar tudo isso para fazer a conversão acontecer. Então, esse planejamento estratégico juntos é muito importante. Tá. E eu imagino que para começar esse planejamento, você deva ter um caminho. Então, não sei, você começa pelo público, pela audiência, você começa pelo produto, como que é? Estou querendo assim, trazer o dia a dia mesmo para o pessoal.
Perfeito. Dentro da Nivea, a gente começa muito por categoria. Então, que categoria que a gente está planejando? E aí, você tem os heads de categoria. Quais são os objetivos? Então, uma categoria que eu vou aumentar a penetração, por exemplo. Quais são os caminhos dentro do varejo, do retail media, que eu posso usar para ajudar nesse objetivo de campanha? Depois você entra em que audiência, com quem que você quer falar, e aí a gente entende como que a camada do retail media, por ter os dados, né, de first party, consegue adicionar uma inteligência nessa audiência que o time de marketing quer chegar. E aí depois entra também o comercial, entendendo esse planejamento e falando, putz, tá bom, então se eles estão fazendo, sei lá, em maio, tem essa campanha com esse produto, com essa audiência, neste tamanho, eu preciso me planejar em estoque e em promoção para esse nível. E aí ele vai planejar qual que é a profundidade da promoção, qual que é o período específico casado da promoção, e assim a gente consegue ter um planejamento maior. Certo. E eu queria aprofundar um pouco nessa parte de audiência. Já entendi que ela é super importante. Bom, vocês têm um mix de produtos bem grande. Imagino que vocês tenham audiências, no plural, e várias delas. Imagino que tem ali para um público específico e outro para um público mais amplo. Queria que você me falasse um pouco de como que é essa gestão de audiências no retail media. Tem um público específico que só compra ali no Mercado Livre ou não? Como que vocês trabalham essa gestão de audiências? É legal esse ponto de audiência, porque dependendo do veículo de retail media, você consegue um tipo de segmentação da audiência. Então, se você fala, por exemplo, de um Pharma, uma RD Ads, por exemplo, que agora é Impulso, você consegue segmentar de acordo com a cesta de compra do Pharma, que é muito diferente da cesta de compra do Mercado Livre ou da Amazon. Então, por exemplo, a gente vende produto que reduz manchas no rosto. Eu sei o que causa manchas e que medicamentos podem causar manchas, eu consigo saber como que eu chego nessa pessoa específica que tem essa necessidade. E aí você consegue ter essa granularidade na audiência. Quando você fala com um público de Mercado Livre, você fala com um público muito maior. Então, é uma outra camada e são outras soluções que o Mercado Livre tem que vão te ajudar a chegar no teu público. A Amazon, a mesma coisa. Então, cada tipo de veículo vai adicionar uma camada diferente de inteligência nas suas campanhas. Legal. E aí, por curiosidade, assim, pessoal, quais são os marketplaces, né, os canais de retail media que vocês estão presentes hoje? A gente hoje está presente em todos os veículos, inclusive se tiver algum que a gente não está, estamos começando hoje. Boa. A gente está onde o consumidor está, no final das contas. Acho que essa é a grande resposta. Assim, a gente precisa fazer com que o consumidor, no final, encontre um produto que ele ama e o produto que ele já usa, né? Então, acho que onde está crescendo o marketplace, a gente está em todos os varejistas, em todos os farmas, enfim. Acho que... E para vocês, assim, tem alguns que são principais? Você acabou citando o Mercado Livre, você também citou RD Ads, Raia Drogasil Ads, né? Esses são os mais importantes. Me conta um pouco mais sobre cada um, assim, o que você trouxe. A gente, na verdade, assim, todos são super importantes para a gente. E aí a gente tem uma linha como Nivea e como Eucerin muito extensa. Então, depende da categoria, a gente é mais forte ou mais presente em algum varejista específico. Então, a gente tem essa estratégia de multicanais, exatamente porque a gente tem uma linha que vai desde desodorante, sabonete, até protetor solar ou itens de dermocosméticos com Eucerin. Então, a gente acaba estando presente em públicos muito diferentes e, por isso, também em varejos muito diferentes. Bacana. Legal. Então, é interessante, né? Vocês que vendem um mix de produtos diferentes, a importância de vocês estarem em vários marketplaces, a importância de vocês terem estratégias específicas para cada um deles, porque já fica claro que a audiência daquele marketplace ela é muito diferente da audiência de um outro marketplace. Super bacana. Legal, deixa eu puxar aqui algumas outras dúvidas que eu tinha separado. Pietro, enquanto você conta isso, eu vou falar sobre planejamento. Acho que, assim, Boa. Eu estava pensando muito sobre isso, né? Putz, a diferença que faz esse planejamento juntos. E aí, o Amir Klink, que é aquele navegador que, bom, enfim, fez várias expedições, mas ele saiu da África até Salvador, num veleiro sozinho, 100 dias. Eu li o livro dele, fiquei super impactada. E ele tem um nível de planejamento absurdo. Então, ele se planeja para o barco capotar. Acho que é isso que ele conta, assim, né? Ele tem até um livro que fala sobre isso. Ele se planeja para o que é imprevisto.
Porque, claro que ele vai planejar o barco, vai planejar a alimentação, vai planejar a rota e tudo mais, mas imagina a quantidade de imprevisto que tem no meio do caminho, num mar aberto, né? Para você sair 100 dias sozinho com um barco que não tem nem motor. Então, quando você tem esse nível de planejamento, ele fala assim, eu me planejo não para saber o que vai acontecer cada um dos dias e ter um plano de ação para isso, específico, escrito, mas eu me planejo para tudo que pode dar errado e tudo que pode acontecer. Então, como que a gente consegue olhar para frente, que lugar que você quer chegar, coletivamente, com vendas, com o time de branding, com o time de media performance, qual que é o destino, e aí você consegue achar várias rotas ou várias formas de o seu barco capotar e depois ele voltar, né? Então, acho que isso é super importante. E aí, planejar não é planilhar, não é colocar tudo na planilha e querer prever tudo, mas você está pronto para esses imprevistos. Então, acho que isso, para mim, é o grande chave de um planejamento full funnel e de retail media. Certo, bacana. E aí você falou, né, de ter esse objetivo, ter essa meta a ser alcançada. E aí eu queria que você compartilhasse com o pessoal, o que é possível ser compartilhado, claro, um pouco sobre os indicadores. O que vocês... A gente estava conversando aqui um pouco mais cedo, né? Legal, algumas marcas vêm e falam assim, chegamos num número X de resultado, de um indicador específico, e aí tu fala, incrível. Aí você falou, puxa, para mim, isso aí é o mínimo que eu espero. Eu esperava 2 vezes isso. Claro que aí vão ter indicadores específicos de cada marca. Mas eu queria entender, assim, qual a importância desses indicadores dentro do Retail Media e como que vocês gerenciam esses indicadores? Tem um que é o principal, já que a gente está falando de planejamento, tem um que lidera ali no planejamento e outros que são indicadores importantes, mas que são secundários. Me conta um pouco sobre isso. O que muda muito com o full funnel é a amplitude de KPIs que você tem na sua campanha. Então, sei lá, se eu quiser planejar só Retail Media sozinha, eu poderia, em fim de funil, eu poderia ficar focada no ROAS. E aí eu vou olhar visitante de página, vou olhar ROAS, vou ver se minha campanha converteu ou não converteu. Se eu estou olhando para full funnel, eu tenho que entender as métricas de topo de funil também. Então, eu tenho que entender das minhas linhas de campanha que estão no topo do funil, qual que está sendo o alcance dela. Está sendo um sucesso para awareness também, não só para conversão, e aí entender que essa campanha ela não vai ter o mesmo ROAS que você tem no fim do funil. E está tudo bem em relação a isso. O importante é você aumentar o tamanho da pizza. Então, você quer otimizar muito mais e ter um ROAS muito mais otimizado, muito melhor, mais pequenininho, você faz isso sozinho. Você quer otimizar um ROAS muito maior, você vai junto. Então, é olhar para essa amplitude de KPIs que a gente tem. Então, e aí envolve capacitação do time, tanto do time de fim de funil, de media performance, entender os KPIs de topo de funil, como também o time de topo de funil e de branding, comunicação, entender os KPIs de fim de funil. Então, eles entenderem que, por exemplo, uma campanha que às vezes, não está, essa linha aqui, ela não está indo tão bem para o meu objetivo de awareness, mas ela está trazendo um público muito qualificado para a conversão. Então, eles manterem essa campanha, por exemplo, fazerem pequenos ajustes, mas que não vai prejudicar o fim do funil. E assim por diante. Então, você tem que ter essa negociação e essa dinâmica no dia a dia. E aí, quando eu falo de ajustar a rota do planejamento, é esse poder de estar junto no dia a dia. Tipo, a ferramenta principal para você conseguir fazer esse planejamento dinâmico é estar junto com o time no dia a dia, olhando esses KPIs, olhando os dados, para conseguir replanejar que rota que você vai chegar naquele objetivo que você quer. Bacana. E aí, quando você foi dando exemplos, né? E aí você falou, por exemplo, de pausar uma campanha, porque talvez ela não esteja dando tanto resultado. Eu acho que a gente atende algumas outras marcas também. E principalmente para quem está entrando no Retail Media, o marqueteiro tradicional ele tem aquela expectativa, né? Coloquei uma campanha na Amazon, coloquei uma campanha no Mercado Livre, eu espero que em um mês eu tenha resultado absurdo, eu quero aumentar muito a minha venda, eu quero que meu faturamento chegue altíssimo e que isso tenha rentabilidade. E geralmente não, mas muitas vezes não é assim que acontece, né? Tem um tempo de maturação. Eu queria que você me contasse um pouco sobre essa dualidade de uma expectativa e que eu imagino que você seja cobrada por resultados a curtíssimo prazo, mas ao mesmo tempo ter que pensar na empresa a longo prazo e de talvez não pausar uma campanha porque ela vai te trazer um resultado um pouco mais adiante. Já rolou alguma coisa assim? Já teve? Me conta um pouquinho. Na Nivea, nunca. Nunca? Sempre performa 100%. Todas as campanhas performam muito bem, mas assim, outros amigos meus do mercado. Tem outras campanhas, assim, é importante olhar todas as métricas.
Então, às vezes, assim, cai na tentação de pausar uma campanha, mas é uma campanha que está te trazendo novos para a marca, que é o New to Brand da Amazon, por exemplo. Então, putz, essa campanha está trazendo só gente que nunca comprou a sua marca antes, e pela primeira vez ela está convertendo em um produto da sua marca. Putz, é uma base tão valiosa que será que vale a pena pausar por causa desse resultado de curto prazo? A gente entender um pouquinho mais para frente. E aí é importante ficar atento à relevância que os produtos têm. Então, a campanha também, e principalmente quando a gente traz topo de funil para as campanhas, a gente traz mais gente, mais público para os produtos, e os produtos ganham relevância, que é a chave para o e-commerce depois converter e ter uma venda de sucesso. Então, precisa olhar a figura inteira, né, o quebra-cabeça inteiro, para não ficar preso só àquele KPI que você quer como objetivo final. É só ROAS, é só aumentar o awareness. E aí é importante, assim, super importante, eu posso dar um exemplo aqui prático do que a gente fez, que é o item de beleza radiante, por exemplo. Beleza radiante é um produto que a Nivea desenvolveu para a pele negra. Então, marketing queria fazer uma campanha, né, tinha a campanha digital, para esse produto, especificamente. E aí, como que você traz, dentro das audiências que existem em mídia digital, os sinais demográficos de aquela pele negra? Não dá para saber. Assim, não vai saber nunca. Quando você coloca retail media na conversa, aí, pelo comportamento de compra, você consegue, sim, saber e trazer uma audiência muito específica que o teu produto demanda. Então, trazendo essa audiência, olhando a figura como um todo, e aí foram várias linhas de campanha, enfim, vários veículos diferentes, a gente conseguiu não só aumentar o awareness, mas também mexer KPIs de vendas, tanto online quanto offline. E aí você consegue fazer o piloto e isolar exatamente, putz, o mercado específico, tá, vamos fazer um piloto aqui, entender, trazer essa campanha só para cá, para a gente poder mensurar quanto que essa audiência específica traz. E aí você vê um uplift muito legal, tanto no on quanto no offline, nas vendas. Então, o retail media, assim, e as campanhas de full funnel, elas têm um poder não só de mexer as vendas digitais, mas também as vendas offline e aumentar a relevância daquele produto para frente, assim. Então, esse, para mim, é o que o pessoal deveria estar olhando como longo prazo. Bacana. Até queria fazer um complemento a isso. A gente teve recentemente, e foi muito divulgado isso, né, o fim dos cookies, ou pelo menos a necessidade de um opt-in muito mais alto. E com isso a gente, entre aspas, perdeu muitos dados, né? Principalmente para quem vem do e-commerce, você perde muitas informações. E aí fica muito difícil de você ter essa ultra personalização. Como é que eu vou saber se a pessoa tem aquele comportamento de compra específico ou aquela característica específica? E aí o retail media talvez ele venha para ajudar nessa estratégia, porque dentro dos marketplaces a gente tem o opt-in do consumidor, né? E a gente tem uma riqueza infinita de dados, e uma riqueza de dados de compra. Então, você sabe não só do comportamento do consumidor, vamos supor, de uma mídia tradicional, a gente está falando de Google, de Meta, né? Então, a gente não sabe do lifestyle dela, a gente sabe do comportamento de compra dela. Então, para vender, fica muito mais assertivo. Então, super bacana que isso esteja conectado. Boa. E aí eu quero fazer uma última pergunta, antes de abrir para vocês. Se vocês tiverem uma pergunta, então, já deixa ela engatilhada, enquanto a Gra responde essa. Legal, eu pedi para vocês levantarem a mão, e a grande maioria ainda não atua no retail media. Talvez estejam nas outras mídias, talvez estejam investindo em outros canais. Então, no momento de começar. Então, talvez eles estejam no momento de vocês há 2, 3 anos atrás. O que você tem de conselho para quem vai começar, por onde começar? Eu já sei que é super importante planejamento, tudo bem, mas por onde começar? Assim, o caminho das pedras para o pessoal. Boa pergunta. Acho que o principal plano do planejamento, né, é entender o objetivo final. Então, audiência, ter claro as audiências, o poder e quais são as capabilities que tem o retail media, o que é possível. Então, abrir o mapa de quais são as rotas que eu posso pegar para aquele destino final. Quais são as audiências possíveis de eu segmentar, aonde, que é um pouco do que a gente falou, que linha de produto que eu vou vender em cada um dos lugares, que audiência que eu vou tocar em cada um dos momentos da jornada, e fazer esse planejamento envolvendo os times, derrubando um pouco dessas paredes que possam ter entre o e-commerce, o time de marketing, o time comercial, e aí usar e trazer essa clareza e transparência para os seus parceiros. Então,
se você conseguir, por exemplo, planejar uma campanha na Amazon, se eu conseguir trazer a Amazon junto para esse planejamento, aí eu vou conseguir, de fato, vencer, porque ela entendeu o meu objetivo e não vai ter ninguém mais especialista em Amazon do que a própria Amazon. E assim por diante em qualquer veículo. Então, trazer os parceiros juntos nessa conversa, a agência está junto, claro, super importante, isso vai fazer diferença na jornada para deixar ela mais simples. Então, o conselho seria, claro, ter um planejamento, entender o objetivo, os canais, o público, que acho que é uma lição de casa de toda a marca, mas ter os parceiros envolvidos, você acha que é um caminho bacana. Com certeza. Legal. Maravilha, gente. E muito difícil esses 3 anos, assim, quando vocês abriram para o Retail Media, assim, foi super desafiador, foi médio, não sei se é fácil medir essa dificuldade. Imagino que tenha também um início de uma resistência de liberação de investimento, muito difícil, pouco difícil. Quanto foi esse processo de migração e de inclusão desse canal de Retail Media? Acho que o principal, assim, o que pode facilitar muito é a liderança da empresa apoiar esse investimento dentro do Retail Media. Então, se você tem a liderança junto, entendendo o valor disso para a empresa e para os objetivos de longo prazo, facilita muito a jornada. Né? Então, claro, ter o investimento, ter a capacitação do time, a educação da empresa como um todo, tanto do time de marketing, time comercial, entendendo o poder do veículo, facilita muito a jornada. Bacana. Maravilha. Vou passar a bola para vocês, então. A gente está nesse bate-papo. Espero que tenham surgido alguns insights para vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. É só levantar a mão, a gente passa o microfone. Boa. E aí, só você falar o seu nome, empresa, e a gente consegue responder melhor. Boa. Tem 2 perguntas bacanas. Perdi o comecinho, meu nome é Karen, perdi o comecinho, mas queria entender, porque a gente fala que o Retail Media é novo, né? Mas o varejo sempre vendeu a visibilidade. Queria que vocês contassem um pouquinho qual que é a diferença entre visibilidade, que é aqueles pacotinhos que o varejo vendem, né? E o Retail Media, com esse nome de Retail Media. Boa. Boa, perfeito. Então, assim, desde que o mundo é mundo, sempre foi vendido o pacote de visibilidade, tanto no online quanto no offline. Então, quando a gente olha o PDV tradicional também, sempre vendeu os espaços de PDV para o time de trade. E a mesma coisa acontece no online. Quando o varejo percebe que ele tem na mão um inventário que é valioso para a indústria estar ali, ele faz a venda. O ponto o Retail Media, você consegue, de fato, otimizar as campanhas, você consegue, de fato, trazer quem que é a audiência que você quer segmentar e otimizar para que você atinja um objetivo de campanha, diferente de um pacote que você compra para estar lá. Então, se eu fosse comparar com a festa, você entrou pagou para entrar e sorrir. Então, esse é o pacote de visibilidade. Já o Retail Media, você paga pelo consumo. Então, acho que essa é a principal diferença. Bacana. Tinha uma segunda dúvida, alguém tinha levantado a mão ali atrás? Fica à vontade. Boa. Boa tarde, eu me chamo Sabrina. Parabéns pela palestra. Eu estou iniciando nesse ramo agora, então estou grata por todo o conhecimento. Dentro da empresa que eu atuo, eu tenho uma dificuldade de trazer essa consciência para a diretoria e para a gerência, enfim. Você pode trazer algum insight para me ajudar? Obrigada. Eu acho que a principal coisa que pode ajudar a convencer são os números. Então, os números de Retail Media, eles falam por si só. Quando a gente olha, por exemplo, consumo de busca dentro de Amazon, consumo de busca dentro de Mercado Livre, ele já se equipara às buscas de Google, por exemplo. E é uma busca que é muito mais relevante, porque a pessoa está já numa jornada de compra procurando uma categoria, de forma genérica. É diferente de uma pessoa estar no Google procurando pela necessidade que ela tem para um produto. Ela quer ler sobre aquilo, enfim, ela quer outras coisas. Então, quando você começa a trazer os dados para a diretoria, e aí alguns cases também pode ser de outras indústrias, enfim, e dos próprios veículos, que eles têm vários cases, isso pode te ajudar a fazer esse convencimento. E aí, começar com um teste, né? Você pode
você não precisa desbloquear tudo de uma vez só. Acho que se começar com um teste pequeno que mostre a mensuração dele, você vai ter muito mais chance de conseguir convencer e trazer uma possibilidade de fazer isso ser muito grande dentro da empresa. A gente tem, nós como agência, né, nós temos muitos clientes que começam com um investimento muito pequeno. Pequeno, inclusive, para o tamanho da marca, para o impacto que pode gerar. E o impacto, ele acontece, em geral, muito rapidamente. Então, para dar o start, você não vai ter os números. Então, você pode contar com a nossa ajuda, a ajuda de uma agência ou a ajuda do próprio canal, porque existem N estudos que provam esses números. E aí a gente pode ver se tem um cliente do mesmo segmento, que já investe, que você pode fazer essa comparação. E aí, uma vez que a primeira campanha for startada, aí a gente trabalha para que ela gere esse resultado e aí esse crescimento ele acontece quase que naturalmente. Como você não tem esses primeiros dados, se você quiser apoio com eles, a gente pode super conversar. E também os próprios canais, né? O Mercado Livre publica muito sobre isso, a Amazon principalmente, publica muito sobre isso, e aí acho que é um caminho interessante. Tá bom? Tinha uma outra aqui, fica à vontade. Leopoldo da Allset. Tudo bem, pessoal? Eu queria perguntar para os dois, na verdade, como agência e cliente, tem uma discussão que a gente tem acompanhado bastante, que é topo de funil dentro de retail media ou não, né? Nos canais, vou chamar de tradicionais digitais, Meta, Google, etc. Então, eu queria escutar um pouco da Gra e de vocês também como agência. Tem diferença, não tem diferença? Vale mais a pena fazer em um, no outro, nos dois? Queria que vocês falassem um pouco sobre esse mix, porque acho que os veículos naturalmente vão cada um, né, defender o seu. A gente como agência tenta também achar o melhor mix para que dê resultado para o cliente, enfim, escutar um pouco sobre. Boa, eu vou puxar essa primeiro, tá? Aí você fala do dia a dia. Tem um dado do Mercado Livre que fizeram várias comparações, né? As empresas que investiram só fundo de funil, as empresas que investiram no funil completo. E o resultado de conversão para as empresas que investiram no funil completo, ele é de 9,2 vezes maior do que a empresa que investiu só em fundo de funil. Como agência, eu sei também que o Mercado Livre quer vender, né? E tudo bem, a gente também quer um pouco. Mas é de fato um resultado que vem se comprovando. É claro que a gente precisa avaliar o mercado e avaliar o cliente, né, a situação do cliente, mas, em geral, as empresas que investem em topo de funil, elas alcançam resultado de conversão. Ontem, agora eu quero lembrar o nome da empresa, mas ontem a gente estava aqui numa palestra e, puxa, eu vou lembrar, mas que eles investiram em brand ads. Brand ad, a Bosch, obrigado, Bosch de furadeiras, etc. E eles investiram em brand ads. Brand ads, o nome já está falando, né? Brand, a expectativa é topo de funil. E a expectativa, então, era alcance. Mais pessoas vendo a marca. E, então, era principalmente mais pessoas alcançadas e mais pessoas vendo a marca. E aí o que aconteceu é que no primeiro mês não deu nenhum resultado. Mas aí a Bosch falou, não, vamos manter 3 meses. E aí o brand ads gerou mais conversão do que a campanha de conversão. Então, assim, é nítido. As empresas que investem no funil completo, elas atingem um resultado melhor, estatisticamente falando. Acho que tem também uma diferença, que você pode usar o topo de funil dentro das plataformas para comunicar em momento que é jornada já de compra. Você pode usar o Open Exchange usando a audiência do varejista num DV360, num ambiente mar aberto. Então, eu acho que isso, por mais que seja, se você comparar custo, vai ser um pouco mais caro, mas também é um pouco, assim, é bem mais valioso, porque você consegue segmentar bem aquele público. Então, são escolhas de acordo com o objetivo de campanha, né, que é um pouco daquele papo de planejamento. Boa, excelente. Pessoal, o nosso tempo esgotou aqui, está gritando na minha cara, o tempo esgotado. Então, Gra, queria agradecer pelo seu tempo, gente, queria agradecer pelo tempo de vocês. Encerramos esse palco aqui e eu espero que a gente tenha contribuído com a formação e com os insights para os próximos passos de vocês em Retail Media. Obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente.